De volta com o programa Estúdio 5, você que está acompanhando aí, nós vamos falar agora sobre a importância, tá, de não tomar medicamentos que não tenham sido aí recomendados por um médico. Amanhã é comemorado o Dia do Uso Racional de Medicamentos. E para falar sobre esse dia que é comemorado amanhã, como eu disse, eu já recebo aqui Rogélio Barros, ele é presidente do Conselho Regional de Farmácia de Rondônia. Rogélio mesmo, né? Eu perguntei umas 15 vezes para ti, né? Para não errar seu nome. Boa noite. Boa noite, Rogélio, com L. Rogélio mesmo. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre o uso racional de medicamentos, que é um tema extremamente relevante e no momento dessa pandemia que estamos passando, tornou-se um tema mais relevante ainda. Rogélio, com base em quais situações que foi estipulado o dia do uso racional de medicamentos? Foram dados de pessoas que tiveram problemas de saúde pelo excesso do medicamento, com base no quê? Os medicamentos são drogas. O primeiro fator que a gente precisa sempre levar em consideração é que o medicamento é uma droga, né, uma substância química, que ela tem uma finalidade de curar ou uma finalidade de trazer alguns aspectos paliativos à saúde de um paciente. Porém, não deixa de ser uma droga. Então, ela precisa ser prescrita por um profissional capacitado, né, um médico, um odontólogo, um médico veterinário na área dele, ou os demais profissionais de saúde que têm autorização por lei para prescrever. E a guarda dessa medicação e dispensação precisa ser feita sobre a segurança de um farmacêutico. Verificando tudo isso, né, existe no mundo todo um grande problema de pessoas que buscam esse medicamento sem essa prescrição, sem essa autorização e avaliação de um profissional de saúde. E isso gera grandes problemas porque, como eu falei, é uma droga e sendo utilizada de forma inadequada, ela passa a ter, né, um risco muito grave à saúde da população, da pessoa que está utilizando. No caso pandemia, se as pessoas já tomavam medicamento sem a recomendação antes da pandemia, agora parece que as coisas pioraram. Como é que tem sido o cenário para vocês ali, diariamente nas farmácias, os profissionais que você conhece, como é que tem sido aí essa procura? Vários medicamentos durante a pandemia, desde o ano passado, né, nós estamos mais ou menos há um ano e 3, 4 meses de pandemia, como dipirona, vitamina C, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, entre outros, entraram em evidência. À medida que cada medicamento entrou em evidência na mídia, algum jornal, alguma publicação, houve uma procura muito grande por esses medicamentos. E isso gerou um grande problema, né? Porque a maioria da procura é sem prescrição ou sem qualquer tipo de indicação. Os medicamentos, a grande maioria deles podem ser utilizados, desde que esteja uma prescrição do médico, uma avaliação do mesmo. Porque o medicamento que vai servir para um paciente, muitas vezes não vai servir para outro paciente. No Brasil, nós já temos um grande problema na automedicação. O Brasil já sofre muito com a automedicação, né? A população não tem uma informação bem definida do que é o medicamento. E durante a pandemia, então, gerou-se um grande caos, né? Uma doença que, agora que está a vacina, estamos no meio de um processo de imunização e a saída era esses medicamentos. Então, mas a população buscava de forma desenfreada, sem informações específicas, e se automedicava e acabava levando mais um dano à sua saúde, mais um problema à sua saúde. E gerando desabastecimento, porque eram medicamentos utilizados para outras doenças e as pessoas que têm essas outras doenças acabavam ficando sem medicamento por causa da procura da Covid, né, para esses medicamentos. Então, gerou um grande caos, né, e o farmacêutico esteve todo momento à frente tentando controlar, né, que a nossa missão é essa, controlar o uso de medicamentos, controlar o uso racional dos mesmos, para que eles possam trazer benefício e não malefício à saúde da população. O senhor está na condição de presidente há mais ou menos 1 ano e meio, né, e no estado de Rondônia, nós temos em torno de quantos farmacêuticos, né, profissionais ali dentro que o Conselho acompanha, e como têm sido os impactos da pandemia nesse setor? Hoje nós temos inscrito no Conselho Regional de Farmácia aqui do nosso estado em torno de 5 mil entre farmacêuticos, técnicos de laboratórios inscritos. O impacto muito grande, né, tanto no cenário da própria qualidade, né, de vida desses farmacêuticos, porque
muitos estão em jornadas de trabalho extenuantes, muitos estão também, são seres humanos, por mais que estudaram, sabem, né, todos os aspectos de biossegurança, porque nós já lidamos com bactérias, com vírus, com parasita todos os dias em ambiente de laboratório, nos locais insalubres que nós trabalhamos, mas quando se fala de um vírus novo, um vírus que não tem ainda um medicamento bem definido, agora que tem uma vacina, óbvio que a cabeça do farmacêutico, do médico, do enfermeiro, de todos os profissionais de saúde gera uma grande preocupação, porque além de você colocar a sua saúde em risco, você coloca a saúde dos seus familiares, porque você retorna para casa, você tem amigos que muitas vezes querem te visitar e você não quer que visite porque você está passando por tudo isso, então gera todos esses problemas. Infelizmente tivemos percas, né, durante essa batalha, né, durante a guerra, infelizmente nós temos perdemos alguns colegas, mas a classe esteve firme, forte, né, o Conselho de Farmácia esteve atuante, né, sempre orientando os colegas farmacêuticos, dando todo o suporte dentro daquilo que prevê a nossa instituição, a autarquia, que é uma autarquia federal, que ela tem, né, como parâmetro estar fiscalizando o exercício da profissão. Vocês continuam aí na batalha, também podemos considerá-los como heróis da pandemia, né? Quando a gente fala de saúde, é realmente algo que preocupa demais. Voltando para a questão do uso do medicamento sem a recomendação médica, hoje, quais têm sido os medicamentos mais comuns, que aqueles que não são recomendados, que não precisam de uma receita? Qual o perfil dessas pessoas que compram medicamento? Eu, particularmente, eu sou a Maria do remédio da dor de cabeça. O que você falar que pode comprar que passa dor de cabeça, eu compro. E eu tenho aprendido que não é recomendável. Eu também tenho algumas outras questões de doenças, enfim. Qual é o remédio mais comum que o porto-velhense compra e o que isso pode causar aí para a saúde? Os medicamentos mais procurados sempre são os medicamentos para dor, né? Porque eu sempre falo, a dor ela tira a qualidade de vida da pessoa. Então, se você é hipertenso e você 9 horas, 10 horas da noite, você lembra que você esqueceu de tomar o seu medicamento, você não sai de casa para ir para uma farmácia comprar. Porque hipertensão é uma doença crônica silenciosa. Então, você ficar um dia sem tomar, muitas vezes não vai gerar um sintoma. Então, você vai dormir, no outro dia você acaba comprando. Agora, quando algo que gera dor, né, você está com a dor dentária, e você não consegue dormir. Aquilo tira a sua qualidade de vida, tira o seu sono e você não consegue descansar. Então você sai correndo da sua casa, acaba procurando uma farmácia, nem procura um posto odontológico ou um pronto-socorro. Você já procura a farmácia para aquele medicamento para dor. Então acaba sendo os medicamentos mais procurados. O grande problema é que, como a gente vai falar, entre aspas, simples anti-inflamatórios, analgésicos, eles geram vários problemas. Problemas gástricos, problemas renais, problemas hepáticos, eles podem gerar vários danos. E dependendo da patologia que você está tratando, muitas vezes nem pode usar. Exemplo, você não pode usar ácido acetil salicílico se você estiver com dengue, né? Hoje o paracetamol também para quem está com dengue, ele causa uma lesão hepática grave. Quem tem problema com gastrite, dipirona não é indicado. Então, simples medicamentos que a maioria das pessoas acabam utilizando, elas não sabem que pode gerar alguns danos para a saúde. Então, esses são os medicamentos mais comuns. Durante a pandemia mudou, né, esse perfil, porque acabou procurando mais os medicamentos que estavam relacionados à Covid. Cada semana era um medicamento novo, mas assim, num perfil geral, os medicamentos mais procurados para automedicação são os medicamentos analgésicos e os medicamentos anti-inflamatórios. Nossa, gente, é assustador, né? Porque a gente pensa que, não, toma aí, vai passar, e de repente causa, né, um efeito aí para a saúde exorbitante. Com relação ao farmacêutico, por exemplo, que está acompanhando o programa Estúdio 5, ele não faz parte do conselho, como que as pessoas podem ter acesso, garantir também os seus direitos, se envolver mais na demanda do Conselho Regional de Farmácia? O Conselho Regional de Farmácia é uma autarquia federal, né, garantido por uma lei federal, os conselhos. O farmacêutico, para ele exercer a profissão, ele precisa se inscrever ao conselho. Então, quem está terminando a faculdade, está na reta final, para que você possa exercer a profissão, você vai ter que se inscrever ao conselho de classe, isso é obrigatório. Se você passar um concurso público, for chamado uma empresa privada, você vai ter que apresentar aquele registro do conselho, né? Nós do conselho que validamos o diploma, então o diploma chega até o conselho, todo o histórico da faculdade, a gente chancela esse certificado,
certificado, esse diploma, valida ele e a gente expede ali uma carteirinha para que ele possa exercer a profissão. Qual que é a função do conselho? É garantir que aquele profissional ele atue com ética. Então, nós do conselho, e não só de farmácia, mas de medicina, de enfermagem, todos os conselhos de classe, eles têm essa missão, fiscalizar o exercício da profissão e garantir que a profissão seja exercida de forma ética, protegendo sempre a sociedade. Então, eu preciso fazer com que aquele cliente, paciente, que adentre uma farmácia, uma drogaria, ali esteja a presença de um farmacêutico ético, que venha atendê-lo dentro das suas demandas de forma ética, não jogando medicamento, empurrando medicamento, fazendo com que a pessoa tome medicamentos desnecessários, e sim tomando medicamentos de forma racional. Com relação ao extravio de medicamento, o mau armazenamento, como que as pessoas podem identificar, embora esteja na validade, mas percebeu ali que tem uma coisinha ou outra meio aberto, é preciso também ter um cuidado a mais nesse caso? Com certeza. Medicamentos, eles têm um prazo de validade no rótulo, na embalagem, porém nós temos que tomar cuidado que alguns medicamentos, depois que você abre, aquele prazo de validade expirou. Então, exemplo, você compra uma amoxicilina para um filho que está lá com a infecção de garganta, foi ao médico, o médico prescreveu, você abre uma suspensão, vem um pozinho ali dentro, você reconstitui com água e começa a utilizar. Muitas pessoas pensam que eu terminei, acabou o frasco, usei 2 ml, o restante eu posso guardar, porque lá na caixinha está falando que tem validade de 2 anos. Não, a partir do momento que você começou a utilizar, agora aquele prazo de validade não existe mais. Então ele só vale algumas indústrias por 15 ou 30 dias. E muitas pessoas não sabem, ele guarda aquele frasco e depois ele reutiliza, sendo que não pode reutilizar. Né? Medicamentos como insulina para diabéticos também, depois que você abre, ela só tem prazo de validade de 1 mês em geladeira, né? Fica em geladeira 1 mês. Se ele não utilizou dentro desse mês, tem que jogar fora. Então são informações importantes que quando você tiver esse tipo de dúvida, sempre é interessante procurar o farmacêutico. Muita gente que está acostumada a partir comprimido, dividir comprimido, converse com ele se pode ou não fazer isso, porque muitos comprimidos não podem ser divididos, não podem ser cortados, não podem ser fracionados. Então essas informações elas são relevantes, porque no final, quando nós utilizamos o medicamento, nós queremos um resultado. E às vezes o resultado não vem e você culpa o medicamento, mas na verdade foi a forma de tomar, foi a forma inadequada, uma interação com o alimento que você não pode utilizar. Por exemplo, você está utilizando sulfato ferroso com leite, não pode. Então essas interações que sempre é interessante procurar o seu farmacêutico, se orientar com o farmacêutico, porque ele é o único profissional que estuda desde a pesquisa do medicamento até o medicamento chegar na mão do cliente, paciente. Então, todas as etapas de produção, transporte, armazenamento, dispensação, quem estuda é o farmacêutico. Gente, arrasou. Vou te trazer mais vezes aqui. Olha, uma lição para mim hoje, porque eu sou a Maria do corta ali o medicamento, a embalagem, enfim. Muitas pessoas, né? Até os amigos, quando você orienta, acabam continuando fazendo. Você fala e muitas vezes não escuta, mas no final não tem resultado do medicamento. Não, mas eu sou disciplinada, tá? Não vou fazer mais não. Rogério, muito obrigado pela sua participação. Sempre que precisar, nós estamos de portas abertas. Parabéns pelo trabalho, de verdade mesmo. Eu sei que durante a pandemia não tem sido fácil para ninguém, ainda mais vocês da área da saúde. E assim, de verdade, precisando, nós estamos aqui, viu? Eu que agradeço o espaço, né? O Conselho Regional de Farmácia agradece, todos os farmacêuticos do estado de Rondônia. Sempre levar essas informações sempre são pertinentes, porque vai gerar mais segurança para a população em busca dos medicamentos. Eu que agradeço o espaço. Bom, gente, olha, depois de uma notícia dessa, né, eu vou para o intervalo e na sequência eu volto falando do aplicativo lançado pela Prefeitura aqui de Porto Velho para facilitar o acesso aí ao agendamento da vacina aqui na capital. Eu volto já, não saia daí.